Vamos falar com o nosso cientista político, Elcio do Carmo, está aqui conosco, mas está na capital carioca, né? Não está em Manaus. É bom que a tecnologia aproxima a gente, né, Elcio? Bom dia para você, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Bom dia, Manuel. Bom dia aos telespectadores do Manhã no Ar. Sempre um prazer, Manuel, estar com você. Aqui está um sol, um calor violento. Muito bem. Elcio, eu preciso... O nosso assunto aqui é política nacional. Hoje, presidentes da Câmara e do Senado devem ser eleitos por essas duas casas legislativas do nosso Congresso. E eu te pergunto, Jair Bolsonaro, que desde o início da administração dele deixou muito claro que não loteia cargo público, não negocia ministério, será que faz isso agora ou não faz? Como é que está essa briga aí pelo poder na Casa Legislativa do país? Emanuel, o presidente Bolsonaro já está fazendo isso há muito tempo, né? Talvez, por exemplo, a ministra Tereza Cristina e o ministro Onyx Lorenzoni vão voltar ao parlamento. Para quê? Para que aquela prática que a gente já vê há muito tempo, né? O ministro que é deputado, senador, ele sai, ele se exonera, vota e volta para o ministério. Mais uma prática repetida pelo presidente Bolsonaro. É claro, ninguém vai confirmar isso, mas as conversas de bastidores indicam que vão ocorrer mais ou menos 2 bilhões de liberações de recursos para parlamentares. Então, com isso, é um reforço de peso, né, na candidatura daquele que representa, do Arthur Lira, que representa os interesses do presidente Bolsonaro na eleição. Não quer dizer que eu não estou dizendo que o Arthur Lira vai defender isso, mas é interessante para o presidente ter o Arthur Lira na presidência. Lembrando que na Câmara dos Deputados são 8 candidatos. Acredito que tem uma chance da eleição se dar em primeiro turno apenas. Quem tiver 257 votos leva no primeiro turno, senão os dois mais votados vão para o segundo turno. No Senado, ocorre algo muito parecido, né? A senadora Simone Tebet iniciou com muito fôlego, mas o próprio partido dela, o MDB, que esteve em todos os governos, desde o processo de redemocratização lá com o presidente Sarney, parece que já compôs também e está com cheiro de Pacheco lá no Senado. Vamos aguardar. Agora, para o nosso público entender exatamente do que a gente está falando, Elcio, nós temos a eleição da Câmara e do Senado. Quem são os principais deputados que disputam, por exemplo, na Câmara dos Deputados e o que esses parlamentares representam em termos de ideologia, mas enfim, de direita, esquerda, de oposição ou de situação? Apresenta rapidamente esse panorama para o nosso telespectador entender. Tá. Os dois principais candidatos na Câmara são Arthur Lira, que representa, grosso modo, o Centrão, e o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é um moderado também. Junto com esses dois, Emanuel, nós temos, por exemplo, a deputada Erundina, e tem mais 6 candidatos. Às vezes eles querem entrar na eleição só para o nome ser ventilado, só para nós citarmos aqui. Só para você ter uma ideia, o presidente Bolsonaro ele concorreu 2 ou 3 vezes a presidente da Câmara. Teve 2, 4 votos, mas é só para aparecer um pouco, né? Então, os dois principais, que eu posso te garantir que serão os dois mais votados, serão Arthur Lira, de Alagoas, PP de Alagoas, e Baleia Rossi, MDB de São Paulo. No Senado, nós temos quatro candidatos, por enquanto. Os dois que serão mais votados serão o candidato Pacheco e a candidata Simone Tebet. Os dois também moderados. Agora, para o pessoal de casa que está assistindo a gente, muita gente que nunca foi em Brasília, que não tem pretensão de ir, algumas pessoas que de fato não gostam realmente de política, e cada dia a gente cria mesmo esse sentimento ruim em relação aos políticos. Como essas eleições afetam diretamente a nossa vida, sobretudo, e também a vida do presidente. Nós tivemos o Maia que, de fato, travou aí alguns processos de impeachment, mas, ao mesmo tempo, também travou a pauta da casa para propostas do governo em muitas oportunidades, né? Então, como é que isso, na prática, chega ao cidadão? Como é que essa eleição mexe na vida do cidadão brasileiro e amazonense? Olha, vamos lá para o amazonense.
O candidato a vice na chapa de Arthur Lira é Marcelo Ramos, deputado aqui do Amazonas. Só para os amazonenses terem uma ideia, de 8 deputados federais que o Amazonas tem, 7 apoiam Arthur Lira, né? Apenas o deputado José Ricardo não o apoia, parece que está de baleia rosa. O que isso afeta? Nós vivemos, Emanuel, o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. O presidente tem que governar com o Congresso, né? E é o presidente da Câmara que vai pautar os assuntos que serão votados, que serão discutidos. Por exemplo, se o deputado Rodrigo Maia, que é atual presidente da Câmara, quiser, hoje ele pauta um dos 50 e poucos pedidos de impeachment que tem contra o presidente Bolsonaro. Então, o fato de você ter alguém da sua confiança ajuda, talvez, o presidente a ter mais fôlego olha, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a população ontem estava cheia de gente na praia pedindo impeachment de Bolsonaro, né? Então, ele está vendo esse barulho, ele está investindo para que esse pedido não seja votado, pelo menos. Elcio, e você acabou adiantando aí o voto do José Ricardo. Como é que se posiciona a bancada amazonense em relação a essa eleição ou a essas eleições? Olha só que interessante. Num primeiro momento, o PSL, Partido Social Liberal, era favorável, compôs com o Baleia Rossi. Mas o deputado Pablo, nosso deputado federal, ele já declarou voto em Arthur Lira. E aí a população, nós estamos vendo de fora, nós acabamos de observar que a política do toma lá da cá continua funcionando de forma vigorosa, né? E as siglas partidárias, elas defendem muitas vezes interesses que não são os interesses dos seus membros, porque muitas vezes os membros das siglas partidárias votam de forma antagônica ao que a direção partidária decidiu. Agora, Elcio, deixa eu aproveitar que você está no Rio de Janeiro para te fazer uma pergunta que tem a ver com política, não necessariamente a partidária, que é sobre a greve dos caminhoneiros, né? Existem propostas, reivindicações dessa categoria. Nós já enfrentamos uma greve dos caminhoneiros no sentido de sofrer as consequências delas ainda no governo do presidente Temer. O que você percebe por aí? Existe paralisação mesmo sendo noticiada no Rio de Janeiro ou nas estradas dessa região do país? Você tem alguma informação que possa trazer para a gente aqui, Elcio? Olha, eu lembro, e você lembrou com propriedade, Emanuel, a última greve dos caminhoneiros afetou e muito a economia brasileira, né? Então, os caminhoneiros têm diversas pautas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal do BRT já paralisou, indicando até uma solidariedade aos caminhoneiros. E, felizmente ou infelizmente, aí, isso vai do nosso sistema de locomoção, mas é através dos caminhões que grande parte dos materiais de carga são transportados para o Brasil inteiro. Se os caminhoneiros, de fato, resolverem cruzar os braços, eu acredito que é um impacto na nossa economia. Aqui se fala que o movimento tende a crescer. Vamos aguardar. Entendo que a greve é legítima, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no global. Então, fazer greve, eu entendo que deveria ser a última ratio, né? A última razão. Vamos aguardar, Emanuel. Principalmente no momento em que a gente vive, né? Elcio, vamos falar do quintal de casa aqui? Hoje toma posse a mesa presidente, a nova presidência da Assembleia Legislativa do Estado. O que muda? Já é possível fazer alguma leitura dessa nova composição que se cria aqui na política estadual, Elcio? Veja bem, o deputado Cidade, que vai assumir a presidência, ele sempre esteve alinhado ao governador Wilson Lima. E parte da mesa que vai compor a Assembleia Legislativa sempre teve um bom diálogo também com o governador Wilson Lima. Eu vejo, a gente vai ter que aguardar, evidentemente, mas eu vejo talvez um caminho maior de diálogo, que não estava havendo com o presidente Josué Neto, né? É uma questão de simpatias e antipatias. Agora, nós temos que aguardar aí as próximas mexidas do tabuleiro, né?
para ver se isso vai se confirmar de fato. Elcio, muito obrigado pela sua participação com a gente no Manhã no Ar de hoje, viu? Boa viagem, boas férias, né? Você está de férias aí, é bom aproveitar, bom curtir. Tá ótimo, obrigado, Emanuel. Tudo bem. E sempre nos atendendo, viu? Quando você voltar aqui, eu particularmente vou querer perguntar de você qual é a percepção que se faz hoje do vírus amazonense aí, parece que estão querendo empurrar para a gente aí a culpa de algo. Emanuel, sim. eu passei os últimos 10 dias no hospital acompanhando meu cunhado, né, que está com problema coronário. E aí, lá no hospital se falava muito. Eu espero que isso seja resolvido. Daí, olha qual é a importância da política, né? Que todos se unam para combater isso, para que não haja discriminação contra o Amazonas. Isso pode gerar preocupações futuras, com certeza. Bom, isso com certeza será tema de uma próxima conversa nossa aqui, viu? Muito obrigado, Elcio, pela sua participação.